paz do Senhor Jesus, irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus. Olá, paz do Senhor, irmãos africanos de Angola, meus irmãos de Angola, Deus abençoe. Todos vocês são umas bênçãos na mão do Senhor. A vocês todos, angolanos, africanos, um abraço. Aos nossos irmãos amados do Senhor. Continue nos acompanhando nesse canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Alô, Jonatas, da Deus é Amor, Deus abençoe você, um abraço. Glória a Deus a todos vocês que têm me pedido alô. Bahia, Tereza Moura aí de Capim Grosso, abraços, minha irmã. Estou com muita saudade. Deus abençoe o casal abençoado, seu esposo. Que a irmã continue levando essa palavra aí. Nós estamos orando a Deus para abrir uma obra aí, se assim Ele permitir. Ô, minha irmã, que Deus abençoe você e seu esposo sempre. Irmãos amados, estou aqui para falar do ocorrido aí, que vocês sabem, aí na internet, nesse YouTube, sobre o pastor Francisco. É lamentável que eu fiquei sabendo, pelo vídeo de outros, de terceiros, o que aconteceu. Mas Deus, Ele é sábio, na sua infinita misericórdia, Ele tem zelo pela nossa alma. E eu creio que tudo isso é um mover de Deus na vida do pastor Francisco, para tirar todo o mal que está na vida dele. Conversei com ele por telefone quando ele colocou aqueles vídeos sobre roupas floridas. Glória a Deus. Ele não me ouviu. Glória a Deus, ele não me ouviu. Não estou aqui para defendê-lo, porque isso é um trabalhar de Deus, né? Respeito o trabalhar de Deus e nós temos que respeitar e aceitar o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz em Salmo 101 a seguir, que o que usa de engano não permanece em minha casa. Primeiro engano, o nome. O nome dele não é isso. Aleluia. Deus não responde por apelidos. Que era um engano. E como eu postei no vídeo anterior, um abismo chama outro abismo. É preciso ter cuidado, meus irmãos. Nós, pastores, temos que ter a vida um livro aberto para quem quiser estudar, cavucar, investigar. Paulo diz a Timóteo, para Timóteo ser obreiro idôneo, que não tenha nada do que se envergonhar. Glória a Deus. Porque se tiver, o Senhor vai tirar a capa. Mais cedo ou mais tarde, passa o tempo que for. Eu já fiquei enganada com muitas pessoas nesse YouTube. E o Senhor tirou a capa de uns, Ele mandou eu falar. Outros, Ele mandou eu me calar e não dizer nada. Nem na igreja, nem para o rebanho que apacentamos e nem na internet. Deus permite eu falar. É o trabalhar de Deus. Glória a Deus. Eu fiquei enganada com esse africano que morreu, que era o Tibi Joshua. Ou Tibi Joshua, não sei pronunciar esse nome. Que eu dava tanto glória vendo aquele canal, daqueles milagres. E eu estava glorificando o mal. E Deus permitiu. Quando Deus viu que eu não ia discernir, no dia da morte dele, quando foi falado da morte dele, Deus me revelou que ele era satanista e que foi possuído pelo diabo na hora da morte e levado aos infernos. E muita gente está me pedindo o que é que eu acho do David Warren.
Eu não acho nada porque Deus ainda não me mostrou. Eu só falo o que o Senhor mostrou. No início dos anos 80, na fundação da Igreja Universal, eu tinha 18 anos quando a Igreja Universal foi fundada, eu também achava que era de Deus. A gente acha muita coisa nessa terra. Mas o Senhor me revelou ela e tantas outras igrejas não são dele. Não são suas igrejas, não é. Não é sua noiva, não herdarão o reino. Então, Deus foi tirando as capas para mim, tirando minhas inocências. Né? Não estou aqui para falar mal nem me alegrar com a desgraça do pastor Francisco. Glória a Deus. Todos nós somos carne, somos humanos. E ficamos enganados por certo tempo. É certo tempo. Deus permite. Josué também ficou enganado com 2 reis que o enganou. Com pão embolorado. Leiam lá o livro de Josué que vocês vão achar essa passagem. E Josué fez aliança com eles em nome de Deus, Jeová, o Yahvé dos judeus. Aí Deus veio tirando o engano de Josué. Mas, amados, Deus manda nós nos alegrar com a desgraça alheia ou com a morte das pessoas? Isso é antibíblico. Nós nos alegrar com a morte de alguém, achar bom, ou com a desgraça de alguém. Vamos ler em Obadias, capítulo 1, verso 12. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta de meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devia olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Se nós nos alegrar com a desgraça alheia, isso é maldade diante de Deus e cairá e recairá sobre a nossa cabeça. O máximo que a gente pode dizer é lamentável, lamento muito, sinto muito por o ocorrido, e é o que eu sinto. Quando eu falei com ele ao telefone, eu disse: Pastor Francisco, tem um principado na internet que está lutando para tirar o seu canal e lhe derrubar. E ele disse a mim assim: pastora, alguém teve um sonho comigo e me contou desse jeito. Eu disse: então, Deus está mandando você jejuar e orar contra este principado. Foi a última conversa que eu tive com ele no telefone. Não concordei com ele, não concordo. Eu não tenho cordão umbilical preso com ninguém, com pastor nenhum dessa terra. Eu só devo a Deus satisfações. Sou imparcial. E falei com ele: Deus me deu um dom de pintura, e qual é a diferença? Falei com ele que eu tiraria o vídeo se Deus me dissesse que roupa estampada era pecado. Os 2 vídeos que eu postei falando sobre esse assunto
Porque Deus disse a mim assim quando me deu o conteúdo. Mostre os presentes que eu usei o jovem na igreja, o meu servo, para dizer que você receberia de Londres. E eu recebi. Mostre os presentes. Não há mal algum. Muitas pessoas jogaram fora suas louças, suas roupas, por causa do pastor Francisco. Se ele estiver me ouvindo aí, digo só uma coisa para você, pastor Francisco. Se você puder, pode falar, mande áudio para nós, de onde você estiver, e a gente vai postar aqui no canal. Não estou aqui para deturpar-te, para defamar-te, e nem tampouco para defender-te, porque o teu advogado é Cristo. O teu juiz é Deus. Eu só falo a verdade. Deus me disse que não havia problemas. Então nós discordamos. E isso eu falei com ele no telefone. Quando você estiver recuperado dessa fase de tristeza na sua vida, e eu sinto tanto pela irmã Judite, que você venha ao ar dar uma satisfação para os seus ouvintes, para as pessoas que você apacentou. Não tenho nada contra ti, nem nunca terei. Porque os que odeiam, os que sentem rancor, eu vi tudo no inferno, pastor Francisco. Os que não puderam entrar no céu, eu vi, que guardava mágoas, rancores, raiva. Quem tem raiva é cachorro de seus irmãos. Nós divergimos em opiniões, mas tenho nada contra o meu irmão. Contra ninguém. Glória a Deus. Mas eu senti uma pitada de soberba no irmão. E olha o que Deus fala, porque ele me disse assim, no telefone, que eu coloquei o rebanho em perigo de ir para o inferno, quando eu defendi a tese de roupas coloridas, que não era pecado. Ele disse que eu coloquei o rebanho em perigo. Isso é soberba, é estribar-se no seu próprio conhecimento. Glória a Deus. Provérbio 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Nós não devemos ter espírito altivo contra nossos irmãos, nem contra o conhecimento que Deus nos dá. Nós temos um limite. Deus, porém, não é limitado. Ele não se limita ao seu bel prazer. Não. Deus é abrangente, ele abrange os dons dele a quem ele quiser. Ele usa da maneira que ele quiser e como ele quiser. Glória a Deus nas alturas. Muitos aí estão contra mim, não é? Mas Jesus é minha defesa. Não devo satisfação, nem os ouvirei, nem a opinião deles a respeito do dom que Deus me deu me interessa. Deus falando comigo, o resto é nada. Deus dizendo que me ama, o resto é nada. Quando eu digo isso, eu digo de opiniões que combatem o dom de Deus na minha vida. Eu não estou falando de outra coisa, irmãos. Não coloquem palavra na minha boca que eu não disse. Eu estou falando das divergências do dom que está na minha vida, que as pessoas não estão envolvidas. Muitos não se envolveram com Deus intimamente nos seus mistérios e me criticam, me chamam de mentirosa porque eu conto esses mistérios que Deus me deu. Mas Ele manda. Eu quero falar com vocês, Ele não manda, Ele ordena que eu fale. Tenho muitas experiências com o Senhor, muitas mesmo.
Só que ele não me deixa eu falar, nem para o rebanho que apacento. Algumas experiências ele não deixou eu falar. E eu não falo. Mas o que Deus me manda falar, eu falo. E não me importo nem um pouquinho o que vão dizer. Ele me justificando é o que me interessa. Ele me disse essa semana que vão profetizar muito a minha morte nessa internet. Vão profetizar a minha morte de várias maneiras. E ele disse, isso tudo é um diabo, é um espírito do diabo que vai inspirá-los a falar da tua morte. E vão te escarnecer muito ainda. Mas tu não os temas. Continue a falar o que eu te ordeno. Irmãos, eu sempre faço prova de Deus. Se eu estiver mentindo aqui, se eu estiver dizendo mentira a vocês, eu quero que Deus me fulmine. Outra coisa, minha vida é um livro aberto. Um pastor, ele tem a vida pública, uma pastora, um missionário. Quem quiser investigar e botar até detetive, o faça. Não tenho nada do que me envergonhar ou me esconder de ninguém. Glória a Deus. A igreja é registrada. Glória a Deus. A igreja está em dia com a Receita Federal. A igreja de Deus não pode ser clandestina. A igreja de Deus não deve nada ao ímpio. Não pode. Glória a Deus. Deus me falou tudo isso quando mandou fundar a igreja. Ele me ensinou. Ele disse que não habita em clandestinidade. Glória a Deus. Amados, vamos olhar para dentro de nós e ser honesto conosco, primeiro. E deixar essa honestidade transcender para fora. Glória a Deus. Ninguém vai adiante com engano. Ninguém vai adiante com mentira. Ninguém subsistirá no juízo. Se mentiu, se deturpou, defraudou nessa terra, enganou, usurpou. Não subsistirá no juízo. Glória a Deus. Somente os que exercem a misericórdia e pregam a palavra de Deus sem dolo para a alma alheia, esses vão triunfar no juízo. É isso que eu tenho a dizer. Peço desculpa a vocês que eu indiquei muito o canal. Eu tinha o pastor Francisco como uma inspiração de João Batista. Não sei desse processo, não sei o que aconteceu, nunca falamos sobre isso, ele nunca me disse nada ao telefone. Glória a Deus, conversamos várias vezes no telefone. Conversei com a irmã Judite, a mãe dele, várias vezes. E na igreja teve um jovem também que foi usado, dizendo que a mãe dele estava enferma daquela maneira, porque ela sabia dos pecados dele e não dizia a ele para se consertar. Esse é um perigo. Ela também sendo pastora. É um perigo calar a boca diante do pecado. O atalaia de Deus, e todos que entendemos da palavra somos atalaias, nós temos que falar do pecado para os irmãos que estão nele. Temos de falar de erros, falha, pecado, aonde eu mandar. E esse jovem teve uma revelação. Pela manhã no ensaio do coral, agora de manhã cedo, que ela estava sofrendo no leito de dor, porque não falava dos pecados dele para ele tomar alento, se arrepender. Glória a Deus. Pode ter se arrependido, quem sabe, eu não sou juíza. Deus pode ter dado perdão, mas o que Deus fala? Jesus falou para os discípulos, não sairás dali.
pagar o último centil. Tem que pagar, se deve, na lei e na justiça, tem que pagar até o último centil, para ficar limpo com a sociedade na terra e ficar limpo com Deus no céu. Não sairá dali. Se ele saiu com o processo em aberto, fugiu, Deus o faria retornar. Vocês lembram daquele caso da Eloá em 2008, aqui no Jardim Santo André? Bem pertinho da minha casa. Ocorreu a morte da Eloá. O pai dela estava na Cristã do Brasil. Teve um problema de infartar e a polícia de Alagoas reconheceu ele na televisão. Ele tinha um crime nas costas de assassinato. E ele estava servindo a Deus na Cristã do Brasil. Está lá em Alagoas cumprindo pena agora. Porque não pode um cristão dever para a lei, tá com processo em aberto e não responder à justiça. Deus vai cobrar mais cedo ou mais tarde, seja de quem for. Tem que ficar limpo com a sociedade da terra e com Deus no céu. Só se morrer, aí é outra coisa. Viu, irmãos? Espero ter contribuído para você compreender certas coisas nesse vídeo. Aguarde os próximos vídeos que nós vamos guardar. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.